Queridos amigos que acompanham o canal, hoje vamos falar sobre o confisco do dinheiro. O Morfeu está maluco, o que tem a ver isso daí? Ninguém está falando sobre isso, nenhum governo, mas sorrateiramente nosso dinheiro tem perdido muito valor e sim, sem dúvida alguma, é um tipo de confisco, porque simplesmente o que você comprava há um mês atrás, você não consegue comprar mais. Tá certo, pessoal? Então é uma resposta aí a todo mundo que quer um estado mais inchado, que chora quando tem teto de gastos, não deveria ter limite para gastar. Então é isso daí, mande esse vídeo para aquele seu coleguinha que realmente acredita em Papai Noel e na geração infinita de dinheiro. Tá certo, pessoal? Antes, vamos às nossas mensagens de sempre. Temos uma comunidade no WhatsApp, basta mandar o e-mail. Temos uma comunidade no Telegram, não interativa, apenas de leitura, basta clicar no link. E temos a nossa querida comunidade paga, exatamente com estratégias, hein, pessoal? Quem seguiu aí uma carteirazinha teórica com ativos antifrágeis, simplesmente se blindou dessa desvalorização. Maravilha, pessoal! E o nosso curso aí de inteligência artificial, análise preditiva e análise de dados está quase saindo. Assim que bater os 30 mil, iremos publicar. Então vamos começar, meus amigos. Vejam essa imagem, não é mesmo? Os nossos amigos aí do canal disseram: Morfeu, as notícias estão muito pesadas. Comece sempre com uma brincadeirinha, pois realmente deixa o vídeo mais tranquilo. E aí está. Vejam esse quadro, então, que foi encontrado ali na casa daquele demônio, não é mesmo? Não vamos falar o nome dele também, pois apenas de falar o nome, né, de um demônio como esse aí pode trazer coisa ruim, mas, né, está aí na descrição do post que foi feito ali. Mas, né, realmente esse quadro é inacreditável. Esse político que está, né, envolvido até o pescoço com esse demônio, né, e quem se envolve com o demônio também passa a ser um demônio. Mas aí está, né, um quadro desse político, exatamente, né, como estava vestida ali a moça que o delatou por ter sofrido, né, um assédio. Então, que coisinha, hein, meus amigos? Desculpem aí começar o dia, né, dessa forma. Algumas pessoas falaram, mas será que não é fake? Realmente pode ser, né, pessoal? Pode ser. Mas para um político, né, que já falou que não usou, né, porque apenas tragou, e não fez o assédio, né, porque para ele assédio é só uma coisa e não o que ele fez, tá ótimo, né, pessoal? Então, e se tudo, né, que estão dizendo que acharam na casa desse monstro aí forem verdade, realmente acreditamos que esse quadro vai ser o menor dos problemas dele. Tá certo, pessoal? Então vamos agora às questões sérias, não é mesmo? Vamos entender por que estamos sendo confiscados, Morfeuzinho. Que ideia é essa? Vejam aí, para começar, mais dólares foram impressos em julho do que em 200 anos. Palmas, né? Olha aí a estratégia dos bancos centrais. Não vamos deixar, então, né, as bolsas quebrarem. Vamos mentir o máximo que puder, deixar ali as sardinhas entrarem com seus dinheirinhos nos mercados especulativos, enquanto a gente gera mais dinheiro e, na verdade, estamos destruindo o patrimônio de todo mundo que tenha alguma coisa naquela moeda. Imagine então, né, para uma nação como a nossa aí, que tem o real se desvalorizando frente a uma moeda que está sendo gerada dessa forma. Como costumamos dizer, não é mesmo? É o preço que pagamos aí por ser, né, por fazermos parte, né, de um país aí em desenvolvimento, né, esse termo aí, exatamente porque a nossa política é muito bagunçada, somos um povo, né, que não estuda, que não tem conhecimento, então é isso daí. Mas vamos lá, a impressão desenfreada de dinheiro pelo Federal Reserve chegou a limites impressionantes, é o que afirma Dan Morahead, CEO da empresa criptoativos Pantera Capital. O CEO enviou uma carta aos investidores
né, nessa quarta-feira, 29 de julho, e no documento observou que os Estados Unidos não mediram esforços para injetar dinheiro na economia. Os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro em junho do que nos 2 primeiros séculos após sua fundação. No mês passado, o déficit orçamentário, 864 bilhões de dólares, 4,3 trilhões de reais, foi o maior que o total da dívida contraída entre 1776 até o final de 1979. É brincadeira, pessoal, olha só, né? E aí vamos subir mais um pouquinho, então. Ah, não, mas os Estados Unidos realmente estão fazendo um monte de porcaria. Vamos investir o nosso dinheiro em euros, que realmente se valorizou frente ao dólar. E melhor ainda, então, pô, vamos falar já então de libras, né? Uma vez que, né, a libra sempre é aí melhor também que o euro. Maravilha, pessoal! Vamos ver então o que os nossos amiguinhos ingleses estão aprontando. Vejam aí, bancos britânicos já equivalem a um Barclays, né? Na verdade, quebrou aqui, o Percivalzinho comeu, hein, Percivinha? Que lazarento, rombo, né, dos bancos aí, déficit dos bancos, já vale mais que um Barclays. Então vamos lá, bancos britânicos oferecem uma amostra do custo da pior recessão em séculos. A conta já soma 17,2 bilhões de libras. Gente, isso daí dá 22,4 bilhões de dólares e com certeza, né, quase aí, mais, né, até que 100 bilhões de reais no primeiro semestre. As baixas contábeis nos 6 maiores bancos do Reino Unido nesse ano já equivalem, então, a aproximadamente o valor do banco do Barclays. Quem não conhece o Barclays, né, gente? Ele foi um banco aí fundamental na crise de 2008, exatamente porque importava aqueles, né, instrumentos financeiros horrorosos de securitização dos Estados Unidos e foi um dos principais motivos, né, impulsionadores aí de isso ter quebrado também a Europa. Provavelmente, mais disso está por vir, e com baixas taxas de juros afetando as receitas, os lucros anuais não serão bonitos, né, gente? E o mais importante também, que a gente realmente sempre comenta, não é só uma questão de tudo que já foi feito, isso está a todo vapor, a economia ainda está muito longe, né, de voltar ao normal. As provisões são exigidas sobre regras contábeis, mas também refletem a preocupação sobre como as famílias britânicas vão enfrentar o que, segundo o banco na Inglaterra, poderia ser a pior recessão, gente, em 300 anos. É pouco, né? Acho que tá bom, né? 300 anos, será? E vejam aí, né? Se por um lado, então, os bancos já estão declarando, né, gente, provisões aí inacreditáveis de devedores duvidosos, ou seja, pessoas que não vão ter como pagar realmente o banco. Por outro lado, o que isso pode causar, e é isso que essa matéria traz, vejam aí, agora é praticamente impossível obter um empréstimo bancário à medida que os padrões de empréstimo disparam, né? Então só o JP Morgan aí já informou em sua previsão para perdas com empréstimo, subiu 5 vezes, mais de 8,2 bilhões de dólares. Então o que isso vai acarretar, né, gente? Mais uma vez lembrando aí o antigo chairman do Fed, Ben Bernanke, que exatamente conduziu o problema lá de 2008, ele dizia, né, para quem quisesse ouvir, você pode fazer o que você quiser com uma economia, né, em recessão, até essa geração de dinheiro aí ele não se opunha, mas uma coisa não pode ser feita, que isso realmente colapsa a economia. E o que seria, pessoal? Exatamente você diminuir o crédito que os bancos disponibilizam, né, para os consumidores, gente. E isso sim deixa a economia aleijada. A espinha dorsal de uma economia capitalista, pessoal, é você ter acesso a crédito, né? Claro que em um momento de crise você tem que ter acesso também a um juros baixo, mas os juros que estão sendo praticados já são historicamente baixos, esse não seria um problema, mas no momento que os bancos, gente, desde a primeira vez que começou isso daí, a gente falou, o problema dos bancos é que se eles começam, né, a ter que armazenar muito dinheiro para devedores duvidosos, ou seja, a gente acredita aí que muitas pessoas não vão nos pagar,
eles fecham essa torneira e aí as pessoas que querem crédito não conseguem mais acioná-lo. Tá certo, pessoal? E isso realmente pode desencadear, né, um problema até maior do que o que a gente fala que vai ser o primeiro problema, né? Que são exatamente os ratings, a avaliação das empresas, que vai cair muito devido a essa inadimplência. Então, se você começar a ter um aperto, né, na parte aí de empréstimo muito grande, sim, isso daí ainda tem um potencial maior ainda de dar problema. Muito interessante, né, gente? Como a gente sempre fala aqui, os bancos fazem isso, mas primeiro, né, o dinheiro que eles emprestam não é deles, né? Porque eles pegam ali uma parte, né, do dinheiro que as pessoas depositam, e o pior de tudo, né? O dinheiro que eles geram é um dinheiro também que eles geram do nada, porque tem, né, reserva fracionária que é apenas 10% do que os clientes colocam, que eles emprestam, e o resto realmente é gerado do nada, né? E mesmo assim, quando começa a ter esse tipo de aperto, eles param mesmo, né, de emprestar, que é uma coisa muito perigosa. Maravilha, pessoal, então agora vamos falar mais Morfeu. Então, todo mundo que tem, né, dólar teve uma parte confiscada, sim, na verdade, né? Porque se você diminuiu o poder de compra que você tem com aquele dinheiro, é como se, né, os governos tivessem comido uma parte. Gente, a inflação é um imposto invisível, não é mesmo? Aí mares, oceanos, rios, né, montes de ignorantes sofrem, né, quando os políticos aí, que são os malditos mesmo, mas vêm com coisas aí como o teto, né? Temos que ter um teto de gasto, não podemos gastar sem fim. Então multidões de pessoas ficam furiosas, não é mesmo? Deveria gastar mais. Gente, essas pessoas não entendem que gastando mais o governo está desvalorizando a moeda, e isso vai afetar todo mundo, o do mais pobre ao mais rico. E de novo, com certeza a dívida que o governo está gerando não vai ser paga pelo Luciano Huck, pelo Faustão, não é mesmo? As pessoas têm essa ilusão, esse fetiche, né? Que, nossa, que maravilha que está aumentando o teto, os ricos vão pagar, finalmente vamos fazer, né, uma igualdade social. Bobagem, gente. O pobre, né, o mais pobre vai perder, então, o valor da compra, né, a possibilidade de comprar mais. Então, gente, é isso. Então, se de um lado, sim, imaginem quem tem dólar está perdendo dinheiro, quem tem a Libra vai perder dinheiro, e quem tem real, então, nossa, muito mais, né? A perda vai ser muito maior. Então, sim, é como se uma partezinha do seu dinheiro tivesse sido levado. E aí que entra, então, a questão de novo, né, pessoal? É exatamente a carteira teórica aí do canal, a questão do ouro, né, dos ativos aí que não estão perdendo valor. Vejam só, né? Então, ontem foi de novo, né, um dia histórico. O ouro passou ali os 2.000. E que coisa, gente, de 2.000 já foi para 2021. E agora estamos fazendo esse vídeo aqui no dia 5 de agosto, já está mais alto de novo, né, 2,38. Então o ouro está em uma disparada enorme, exatamente porque os investidores estão vendo que estão perdendo dinheiro com a inflação. Tá certo? Vejam aí, ouro ultrapassa os $2.000 a onça pela primeira vez na história. Na história, pessoal. E para, né, melhorar ainda mais a coisa, veja também isso que muitos analistas estão dizendo: a maior bolha da história é a Bond Bubble. Quando você considera os instrumentos de dívida júnior e os derivativos associados aos rendimentos dos títulos, é muito maior que 25, gente, trilhões de dólares. Estamos à beira de uma das maiores transferências de riqueza da história. Gente, então vamos lá, né? O que são aí esses Bond Bubble? Antes, gente, trouxemos mais uma vez, né? Já indicamos aqui esse documentário várias vezes, A Ascensão do Dinheiro, do Neil Ferguson, tá certo? É realmente uma série maravilhosa, o livro também é fantástico, mas a série tem aí no YouTube, é de graça para quem quiser assistir. E por que trouxemos essa série? Exatamente porque ele deixa muito claro nessa série, pessoal, a importância dos títulos, não é mesmo? Ele fala que perto dos títulos qualquer ativo não é nada em termos de tamanho de poder financeiro.
tá certo, pessoal? Então, se tiver realmente, né, uma bolha de títulos, isso é algo que nem nós aqui no canal, que temos uma estratégia anticrise, né, desejamos, gente, porque realmente isso iria levar a crise aí para outro patamar, tá certo? Não se compara nem, imagine se tivesse ali, né, um ataque especulativo ao ouro. O ouro é 10% do dinheiro do mundo. Um ataque enorme às bolsas valeriam nada, também 20%, 30% do dinheiro do mundo. Os títulos são realmente, pessoal, o core do dinheiro do mundo está em títulos, tá certo? Mas, mais uma vez, mas o que a gente pode fazer com isso? Carteira anticrise, pessoal. De novo, vídeo ES01 tem uma carteirinha bem simples e a gente atualiza ela toda semana no nosso canal pago, mas é isso, pessoal, não tem o que fazer. E olhem só, né, de novo, então, falamos muito aqui da reeleição norte-americana, vejam isso, vai, nossa, multiplicar em muito isso que a gente está falando, da perda do valor do dinheiro. Então, sim, é um imposto invisível, um confisco invisível. Vejam só, o Biden, então, o ex-déficit quer ser o Biden, o grande gastador, né? Então, essa tradução ficou meio esquisita. O que ele quer dizer, né? O candidato democrata prevê trilhões de dólares em novos desembolsos para tratar do meio ambiente, olha só, e da desigualdade. Então, assim, gente, de novo, esses grandes globalistas, né, eles têm apenas um discurso: o mundo está desigual, como se não tivesse sido eles próprios, né, que causaram a desigualdade, mas tudo bem. O mundo está com um problema de meio ambiente, como se não tivesse sido eles também que causaram os problemas de meio ambiente, mas também tudo bem. A questão fundamental é, o próprio Biden, ele sempre foi um cara que ele defendeu que tinha que ter aí finanças, né, responsáveis, que isso traz um problema muito grande. E agora, né, para ganhar a eleição e também para ir nessa onda aí progressista, de que você tem que gastar os tubos, ele virou totalmente. Então realmente a ideia deles é a teoria, né, moderna e monetária, é gastar tudo que você tem e gerar dinheiro infinito. E de novo, gente, então vamos ficar de olho, né, falamos aqui que o Trump e o Biden não teria tanta diferença se, né, um ou outro ganhasse, mas está parecendo cada vez mais que o Biden ele vai colocar um pé aí no acelerador nesse sentido. Como se desse, gente, pelo amor de Deus, como se desse, né, para você acelerar 4 trilhões de dólares gerados aí em meses, né? Como que você vai acelerar isso? De novo, gente, o que isso vai causar? Muita inflação, uma perda total do dinheiro e, com certeza, né, a gente já falou isso bastante, todos esses globalistas aí estão completamente, né, comprometidos em fazer com que o dólar perca o valor dele e deixe de ser uma moeda de reserva. Maravilha, pessoal, então vamos ficar muito ligados nisso. E só para fechar, vejam, né, olha só como que então o dinheiro do mundo se desvalorizou constantemente para o ouro. Então temos aí essa linha em amarelo, é exatamente o valor do ouro que se manteve, e durante todo o século passado e até agora, o valor aí, né, dos dinheiros vem se desvalorizando absurdamente. Uma coisa muito interessante nesse gráfico, pessoal, vejam o marco alemão, exatamente depois da Primeira Guerra, que é o que a gente já falou bastante aqui. As pessoas levavam, né, dinheiros aí num carrinho de pedreiro para comprar um pão, exatamente por causa dessa desvalorização. O governo, né, a nação estava quebrada e o governo começou a gerar muito dinheiro. Vejam o que ocorreu com o marco alemão. E aí outros destaques também muito interessantes, vejam o Reichsmark, que é exatamente a moeda depois da Segunda Guerra Alemã, teve o mesmo, né, a mesma trajetória aí. Vejam, essa cor aí é o que? É meio bege, escuro, sei lá, homem só sabe 4 cores, né, as básicas. Mas realmente é incrível, veja aí o Reichsmark, então, caiu demais depois da Segunda Guerra, uma desvalorização enorme. Vejam aí em roxo, né, o Ien, gente, incrível também. Depois da Segunda Guerra teve então uma desvalorização enorme. E o dólar, gente, olhem que interessante o dólar, é esse azulzinho aí, né, azul piscina, sei lá, mas tá aí na legenda. O dólar então ele caiu também absurdamente após a Segunda Guerra. E qual foi a grande queda? Gente, isso é sensacional, vejam essa seta, né, em vermelho, pessoal.
1970, a década de 1970, todas as moedas caíram e perderam seus valores. Por quê? Padrão ouro, bingo, pessoal, olha só, com o abandono do padrão ouro, os governos centrais não precisavam mais ter cautela alguma, né? Alguma com a geração do dinheiro. Então, foi o aval que a sociedade deu para os governos gerarem o quanto de dinheiro eles quisessem. Vejam aí, a única saída foi, então, que eles acabaram gerando muito exatamente para compensar problemas, né, sociais, políticos da vida real, e é isso que aconteceu. Então o ouro se manteve ali, né, indestrutível, o único realmente que manteve o valor. Então isso nos diz muito. Esse gráfico, né, gente, a gente mostra alguns gráficos aqui que a gente deveria mostrar todos os vídeos, e esse daí eu acho que eu vou ser um pouco chato e vou mostrar no final, porque realmente diz tudo sobre o momento que estamos vivendo. Maravilha, pessoal, então vamos à nossa dica aí, né, falamos bastante sobre arte, então vamos dar uma pausa aí sobre arte, né, que o pessoal fica um pouco cansado. Vamos falar então um pouco sobre história. Trouxemos aí uma série da Netflix, Império Romano, que está realmente sensacional, mas para sair aí do óbvio, vamos falar sobre uma personalidade muito interessante. Vejam aí, é esse senhor no meio, né, ele era bem jovem na época. E quem é ele, né, pessoal? Ele é o famoso Crasso. Crasso, pô, Morfeu, legal você trazido aí, mas é prazer, nunca ouvi falar, né? Sim, você já ouviu falar, só não sabia, não é mesmo? Quem já não ouviu a expressão, isso foi um erro crasso? Exatamente, pessoal, depois de 2000 anos, né, e mais até, foi lá uns 60 antes de Cristo, né, então já estamos aí quase a 2100 anos. Há 2100 anos, então, esse senhor cometeu um erro, né, tão absurdo que até hoje usamos, né, o nome dele para falar uma bobagem muito grande que, né, podemos fazer aí. Então, o que ele fez de errado, né, pessoal, que condenou ele aí para o resto da eternidade, né? Exatamente, ele fazia parte, né, do primeiro triunvirato, que era composto, então, pelo Júlio César, né, esse jovem aí à esquerda, que óbvio, no final da vida, né? Era já um senhor quando foi assassinado ali no Senado. Era composto por Pompeu também, esse senhor aí à direita, que era um grande general, e pelo Crasso, né? O Crasso, ele era o mais rico de Roma, e o Pompeu e o Júlio César, não é mesmo? Eram grandes generais, né? Então, o Pompeu já tinha ali suas conquistas, tinha o seu exército. Numa época, né, pessoal, antiga, onde os políticos e os generais e os imperadores, né, até na própria Roma isso se perdeu, eles tinham que conquistar terras, eles tinham que ser um grande general para ter, né, alguma importância aí. Que coisa, né, gente? Imagina se isso fosse hoje em dia, como não seria bom, né? Óbvio que não com guerras, mas com realizações, né? Imagina se um político aí, para virar presidente, não precisasse, né, fazer alguma coisa realmente boa para a nação, seria sensacional. Mas voltando então, como o Júlio César estava conquistando ali a Gália, não é mesmo, do Vercingetorix ou Vercingetorix, como gostam aí de falar os franceses, enquanto o Júlio César estava conquistando, Pompeu já tinha suas conquistas, já tinha seu exército. Crasso, que era o homem mais rico de Roma, falou, poxa, por que eu não vou atrás das minhas conquistas, né? E lá foi ele, né? Foi tentar então uma conquista sozinho, atacou ali a região da Pátia e simplesmente, né, toda a sua tropa foi massacrada e ele foi assassinado aí de uma forma terrível. Colocaram, né, ouro incandescente dentro da boca dele, exatamente para castigá-lo pela sua cobiça, né, pela sua arrogância, pelo seu desejo de cada vez mais e mais dinheiro. Acertou, pessoal? Então essa série mostra bem isso. Claro, né, gente, é uma série de poucos capítulos para uma história tão rica. Sempre temos, né, que acrescentar nosso conhecimento com muita leitura. Então não sejam preguiçosos de assistir apenas a série. Tem que ler, mas realmente essa parte em si, né, é muito, muito bacana, ficou realmente muito legal. Maravilha, pessoal, então mais uma vez, entre aí nas nossas comunidades, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal, um grande abraço!